o tema é meio estranho. O tema dos conflitos. Conflitos com motivo da segurança e desenvolvimento na governança. Os conflitos são muitos. Não temos regras gerais, porque a natureza dos conflitos são muito diferentes, extremamente diferentes. E o que se tenho de dizer que as pessoas que estão envolvidas numa temática e na conflitividade do desenvolvimento e segurança têm de ser valentes, têm de ser pessoas sem medo. Sem medo. Realmente é um pessoal pronto para a luta. A luta pelo direito, sim, aquela luta que falava o nosso jurista do século XIX, o direito sempre luta. Os direitos não são obtidos por graça do príncipe, mas pela luta. Como falava o Rudolf von Jhering, às vezes são obtidos, arrancados ao príncipe, ao poder. Por causa disso, lutar pela segurança na América Latina, antes de nada, é lutar pela vida. Pela vida. Sem vida, não tem sujeito de direitos. A primeira coisa é a luta pela vida. Pela vida numa região onde está em curso um genocídio cotejante, como resultado do subdesenvolvimento. O nosso subdesenvolvimento regional é genocida. Não é um genocídio assim, de sopetão, assim, não. Mas é um genocídio que temos mortos pela violência. Temos na nossa região os mais altos índices, os maiores índices de morte violenta em alguns dos países da nossa região. Mas temos também mortos pela insegurança no trabalho, pelas dificuldades e falhas na atenção da saúde pública, da previdência social, no trânsito, os nossos caminhos, que não são os caminhos aptos para os veículos impostos a nós. Se alguns mais, se nós somarmos todos esses mortos anualmente, temos uma Hiroshima e Nagasaki com paciência. Isso é que não só temos os índices maiores de morte violenta nas estatísticas das Nações Unidas, só superados por 4 ou 5 países da África, mas temos os índices, os coeficientes de Gini maiores do mundo, maiores do que a África. África mais pobre, mas não, nós somos mais desiguais. E não é por acaso a coincidência destes 2 índices da região. E os nossos sistemas penais, o resultado dos nossos sistemas penais. Prisões superlotadas, as nossas prisões, as nossas cadeias estão virando campos de concentração, estão virando concentrações-lega. Temos 8 vezes mais risco de suicídio nas nossas prisões do que na mesma faixa etária na vida livre. Temos 20 vezes mais possibilidade de morte violenta na prisão
do que na vida livre. Um grande encarceramento nas nossas sociedades não é paralelo ao grande encarceramento dos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, o grande encarceramento foi funcional a uma economia que estava virando de economia de produção a economia de serviços. Então, o número de empregados, o número de seguranças foi paralelo ao número de presos. Nós não. Continuamos com o mesmo número de pessoal. Então, o controle interno das nossas prisões está nas mãos dos presos, de bandos ou quadrilhas de presos que submetem a população, o resto da população, a condições de servidão, de humilhação, de servidão ainda sexual para os presos mais jovens. Esta é a condição, o resultado do nosso poder punitivo. Presos, a maioria dos presos, mais da metade dos presos, mais de 50% dos presos da América Latina, não são condenados. Estão em prisão preventiva. Formalmente, medidas cautelares. Não condenados. Presos sem condenação. E são homens. 4, 5% de mulheres. Se o feminismo latino-americano, que tem uma prova empírica da vigência do patriarcado, não tem mais que olhar para a composição da nossa população penitenciária. Não é mistério, na América Latina, controlar a mulher através do poder punitivo. É o patriarcado encarregado de controlar, do controle social da mulher. E o 4, 5% de mulheres em prisão estão em prisão por crimes vinculados ou crimes que fazem parte de uma criminalidade organizada por homens. E agora com o acusatório, estamos trocando, no juízo, processo contraditório, estamos trocando presos em condenação por condenados sem processo, sem juízo, através da negociação, de uma negociação que parece ser uma negociação de palco de botequim, entre o Ministério Público e a Defesa. Também não podemos esquecer que a maior parte do nosso poder punitivo, a diferença do Norte, é informal. É um poder punitivo exercido por polícias autonomizadas, por grupos de autodefesa, justiceiros, tudo isso, pela criminalidade organizada também, a chamada criminalidade organizada, o chamado organized crime, que não é mais do que a terceirização de buracos do mercado, de uma grande criminalidade mundial que é a financeira, e em estados que estão perdendo o monopólio do exercício do poder punitivo e o monopólio da arrecadação fiscal. Não estamos degradando o Estado de Direito, mas não para virar estados de polícia verticais, não. Estamos virando meio Estado, menos Estado, enfraquecendo os nossos estados. Com alguma cúpula fraca que decide também degradar as Forças Armadas, as nossas Forças Armadas, à função policial. Onde, como não tem treinamento, praticam erros, perdem a confiança da população, o respeito da população, enfraquece também a nossa defesa nacional. Somos objeto ideal, como menos Estado, como Estados enfraquecidos, do atual momento do colonialismo planetário.
E temos monopólios ou oligopólios de comunicação social que estão criando realidades falsas, fake news, muitas fake news. Temos, através desses monopólios, oligopólios de comunicação ao longo de toda a América, de toda a nossa América, uma comunicação que é incompatível com o ideal de democracia plural. Jamais. A única voz de criação de uma realidade única pode ser compatível com uma democracia plural. Temos versões nossas do Volksbeobachter de Hitler ou do Pravda de Stalin. Isso não é a comunicação própria de uma democracia plural. Políticos inescrupulosos que montam-se sobre a demanda de vingança, de ódio de classe, de ódio racial. Montam-se na campanha de punitivismo, de panpunitivismo. E temos juízes com medo de ser linchados pela mídia. É uma coisa complicada. Temos alguns judiciários na região prontos para levar para frente perseguição política. Isso que agora chama-se, tudo fala-se em inglês também, não? Sim. Mas é perseguição política, combinações de algumas minorias de juízes, chamados de juízes, minorias, mas minorias de juízes em alguns dos nossos países, prontos para que, junto com a mídia monopólica, oligopólica, e com agentes de serviços secretos, serviços de inteligência, perseguir politicamente os opositores. Desse jeito, a nossa segurança tem duas ameaças. Uma ameaça que é mais ou menos a da delinquência comum, mas também tem a ameaça de um Estado. De um Estado que, por vezes, essa seletividade não é só para perseguir, não é só para criminalizar, também é uma seletividade para a impunidade. Impunidade de alguns criminosos que endividam os nossos países astronomicamente e deixam os nossos países sob o controle de vice-reis do Fundo Monetário Internacional e de outros organismos. Somos vítimas massivas de crimes de estelionato, de crimes de Troia, de infidelidade administrativa. Nossa conflitividade não pode ser simplificada numa falsa polarização de esquerda e direita. Isto na América Latina não faz sentido, ou faz um sentido muito secundário. A nossa verdadeira polarização é a polarização do soberania ou colonialismo. É uma polarização que tem 500 anos, 5 séculos. Não é nova. Por sinal, ao longo de 5 séculos passou por períodos e momentos diferentes, colonialismo originário, neocolonialismo, sim, um neocolonialismo de segurança nacional, mas agora temos um neocolonialismo financeiro.
O nosso subdesenvolvimento é resultado de uma posição geopoliticamente subordinada. Por causa disso, a polarização é soberania, que é governo do povo, soberania dos povos, ou colonialismo. Continua a ser essa. E é o ponto verdade, que a luta pelos direitos humanos, pela dignidade da pessoa humana, nas nossas sociedades, responde a uma história que é deturpada, muito deturpada. Tem uma história que é verdade, uma história breve dos direitos humanos, que começa em 1948, que é a história do direito internacional dos direitos humanos, aquela história que é relatada em todos os cursos de direitos humanos, Declaração Universal, depois os 30 anos, o sistema político, o sistema das Nações Unidas, tudo isso é verdade, sim, mas essa é a história breve, a história da ideia de proteção mundial, da dignidade da pessoa, quando começou. Tem outra história, é uma história ideológica que fala, não, isso começou no norte, quando alguns liberais começaram a pensar o ser humano racional, o iluminismo do século XVIII, XIX, então começaram a pensar nisso, temos declarações, a declaração francesa, a declaração americana, e dali essa ideia desceu para o sul como civilização. Mentira, isso é a maior fake news da história. Mentira. Declaração francesa, tudo bem, mas com escravidão no Caribe. Declaração americana, tudo bem, mas com escravidão até a Guerra de Secessão. E os iluministas e os liberais, os racionalistas do século XVIII e XIX pensaram contra o colonialismo? Não, era a ideologia da burguesia do Norte, que continuou com o colonialismo e praticou o neocolonialismo com milhões e milhões de mortos na África, na Ásia, na Índia, as guerras de ópio na China, aquela reunião de 1885 em Berlim, onde dividiram-se a África como se fosse uma pizza e destruíram a África até agora. Essa é a história da civilização, a história da civilização europeísta, daquela Europa civilizada, que no século passado passou 30 anos de guerra em duas etapas, em dois momentos, com as maiores crueldades, as maiores, terríveis. Ah, não, mas depois da pós-guerra começou a paz. A paz? Esquecemos o que aconteceu na Guerra dos Balcãs? Também genocídios, também crimes contra a humanidade. E agora temos mais um confronto na civilizada Europa. Esta é a história dos direitos humanos? Mentira. A primeira ideia dos direitos humanos, amigas, amigos, primeira ideia de uma proteção mundial de direitos humanos não teve condições de existir até que apareceram no mundo crimes mundiais. Quando começaram os crimes mundiais? Quando? Mundiais, porque o mundo não é o planeta tem tempos siderais, não. O mundo também não é o mundo desde que os nossos ancestros começaram a andar em duas, sobre as patas traseiras. Não.
o mundo começa, o mundo de relações humanas. A única coisa que pode fazer o direito é regular relações humanas, não pode fazer outra coisa. O mundo começa quando começaram as relações mundiais. E as relações mundiais começaram quando todos os seres humanos tiveram, pelo menos, a possibilidade de se conhecer entre eles. Isso foi quando um judeu perseguido chegou no Caribe, Colón, e quando Vasco da Gama deu a volta pelo sul da África até a Índia. Então, todos os humanos tiveram a possibilidade de saber da existência dos outros. E o mundo inaugura-se com crimes mundiais, o crime de colonização. 50, 60 milhões de mortos na nossa região, no nosso continente. Não só pela servidão, também pelas doenças que trouxeram. Sim, mataram milhões de pessoas. E levaram ouro e prata e matérias-primas, com as quais aquela Europa que no final do século XV estava no cantinho, uns islâmicos no sul, uns islâmicos do outro lado, ameaçando Viena. Aquela Europa saiu daquela colocação fraca, empoderou-se e matou milhões e milhões de pessoas no sul, com o neocolonialismo. E agora esse norte, estou falando em norte não geograficamente, também no norte tem Buraco do Sul, esse norte pratica um novo colonialismo financeiro, através da financiarização da economia. E vítimas desse colonialismo financeiro é a conflitividade que temos nos nossos países e é o resultado da grande prisionização que estamos vivendo na nossa América. A primeira ideia dos direitos humanos nasceu aqui, na nossa América. Naqueles padres que lutavam contra os abusos dos colonizadores do colonialismo originário. E o primeiro enunciador de direitos humanos, talvez o maior deles, foi Fray Bartolomé de las Casas. É Fray Bartolomé que falava que, um momentinho, temos de respeitar a propriedade dos índios, temos de restituir o que temos roubado a eles, temos de respeitar as religiões deles, as cosmovisões. Estamos falando no começo do 1500, 400 anos antes do que o direito internacional recolhesse essa ideia na Declaração Universal, a tímida Declaração Universal de 1948, que só era uma declaração. A declaração é uma manifestação de boa vontade de um organismo, mas nada. Demorou 30 anos em ter os dois pactos internacionais de direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e culturais. 30 anos. 30 anos na criação do sistema universal. Por quê? Interferiu a Guerra Fria, a polarização mundial. E aquele momento da Declaração Universal que semelhou um momento de racionalidade, aquele momento onde o direito internacional pegou aquela ideia originária de Fray Bartolomé de las Casas, que ele defendeu naquele debate em Valladolid, contra aquele coitado pobre de espírito que era Ginés de Sepúlveda, aquela ideia de respeito ao outro, de respeito à pessoa, de respeito às cosmovisões, de respeito à propriedade, de respeito às mulheres. Aquela ideia renasceu no final da Segunda Guerra, mas renasceu fraca, com algumas coisas estranhas.
o presidente Truman, que não era um filósofo, por sinal, agradecia a Deus que a bomba atômica tivesse caído do lado deles. E até ali, bem. Mas, seguidamente, falava que pregava a Deus, que Deus iluminasse ele para usar essa arma segundo os desígnios divinos. Bom, eu acho que a energia atômica é uma energia dos átomos, é a energia da criação, não? É pedir para Deus iluminar o cérebro para saber como usar essa energia criativa para destruir a criação. Bom, é uma contradição séria. E do outro lado, o dia antes, o 10 de dezembro de 1948, o 9 de dezembro, nas Nações Unidas, aprova a Convenção Internacional contra o Genocídio. E curioso, na Convenção Internacional apagam as últimas palavras do projeto de Lemkin. Grupos políticos ou de outra natureza, por pressão do stalinismo. Então, o mundo capitalista, pregando a Deus, ser iluminado para destruir a criação. E o mundo socialista, reservando-se o direito de matar grupos políticos de outra natureza. Esse é um momento racional, sim, tudo bem, mas com essas contradições. E dali nasceu o mundo bipolar, aquele mundo bipolar que acabou com aquela ideologia de segurança nacional que custou na nossa América muitas vítimas, especialmente na América Central e também na nossa América do Sul, no Chile, na Argentina. Vocês tiveram uma ditadura diferente, num certo sentido, mas capitalista, mas com desenvolvimento econômico, pelo menos. Nós tivemos ditaduras endividadoras e continuamos agora tendo criptodemocracias endividadoras, submetidas a este momento atual do colonialismo financeiro. Se não entendemos economia, não vamos entender a realidade do nosso subdesenvolvimento e a base dos nossos conflitos. Não é a economia determinista, não é o marxismo que a economia está a determinar tudo. Não, mas está inserida na realidade social. Se nós omitimos ao análise da realidade social da economia, estamos omitindo uma dimensão da realidade, uma dimensão que não é determinista, mas está inserida. É como negar a realidade da lei da natureza. Sim. É um condicionante, não um determinante, mas é um condicionante. É uma dimensão mais da realidade, mas uma dimensão fundamental da realidade. E tudo isto acontece no mundo que está num momento complicado. Porque, volto à economia, quando na Laudato Si Francisco fala que este sistema não é sustentável, não sustenta-se. O que é que não sustenta-se? O que é? Este capitalismo financeiro é isso. É o sistema criado por uma financiarização da economia. Não é sustentável, realmente. Virou mercadoria o trabalho. Virou mercadoria a natureza. E a coisa mais doida, virou mercadoria o dinheiro como meio de pago. Agora, compra-se e vende-se dinheiro, mas não dinheiro real. Promessa de dinheiro futuro.
através da dívida. E temos as maiores economias do mundo endividadas em 2 produtos brutos. Isso é impossível, ninguém vai pagar isso. Estamos cheios de papelzinhos de promessas de dinheiro futuro. É impossível pagar isso, é impossível. Para pagar isso, teria de crescer o produto de um jeito incrível, esgotaria toda a condição de habitabilidade humana do planeta. Isso é impossível. É uma promessa de um dinheiro que não existe, nem vai existir jamais. E o dinheiro, o que é o dinheiro hoje? Acabou o patrão ouro, acabou tudo isso. O dinheiro são papéis. Nem sequer. Os papéis não existem. Existem uns 7 por 8%, que é a reserva do banco que tem. Mas o que recebe dinheiro, leva o dinheiro para o banco, também o banco volta a emprestar o dinheiro, volta para o banco, empresta o dinheiro, fica 7, 8% de papéis. O resto são números. Números no computador. Temos uma economia onde o aparelho financeiro cresceu, superou o aparelho produtivo. Este não é mais o capitalismo produtivo, um capitalismo financeiro. Os bancos praticaram o maior dos estelionatos da história, aquele de 2008. Ninguém podia acreditar que o preço dos imóveis ia subir até o infinito, os juros até o infinito. Isso é doido. Não, todos sabiam que isso era mentira. Então, o que é isso? Estelionato. O estelionato que custou aos Estados Unidos $500 milhões e aos europeus 400 mil milhões de euros. Amigas, amigos, se não pensamos em termos de um sistema que está se aproximando perigosamente no final, e no meio disso nós estamos numa colocação subordinada, pensar como fazer segurança da vida, basicamente, nesta América nossa, neste momento, é tarefa de valentes. Eu parabenizo a decisão de pensar nisso. Pensar na realidade do nosso subdesenvolvimento neste momento e pensar como sair, como transitar este momento do mundo que vai ser, sem dúvida, um momento de incertidumbre. Ninguém vai saber muito bem o que acontece, porque uma crise deste sistema não é para se alegrar, não. O sistema cai na crise, no colapso, mas não temos um sistema novo, um sistema de recâmbio. Não temos disponível um sistema de recâmbio. Isso pode criar uma situação de incertidão, mas tudo muito caótica. Sim, o caos sempre organiza-se, mas às vezes demora um pouco. E nesse momento não sabemos o que pode acontecer. É verdade que o sistema é insustentável. Não, uma economia sem produto não vá. Uma economia com dinheiro como mercancia, como vendendo, comprando promessas de dinheiro futuro, papelzinhos. Isso no momento estoura, cai. E nós estamos neste mundo, nesta colocação subordinada, e os nossos povos estão nessa colocação. Somos juristas e a primeira coisa nesta situação é que temos de controlar a nossa onipotência. A onipotência é uma característica da adolescência. E acho que temos de madurar. Às vezes acreditamos
numa coisa que é perigosa, porque vira uma idolatria, né? Que é a idolatria da norma, a idolatria do direito. O dever, e esquecemos que o dever ser não vira mecanicamente ser. O caminho do dever ser ao ser é um caminho difícil, é um caminho de luta, é a luta pelo direito de von Jhering, né? Mas a mudança, as grandes mudanças, não vamos protagonizar nós. Nós temos de garantir segurança na medida do possível. Temos de garantir o espaço para a mudança. Mas as grandes mudanças são dos povos. Nós somos os garantidores do espaço dos povos para mudar a realidade. Mas não temos de esquecer aquela coisa de Castro Alves. A praça é do povo como o céu é do condor. Muito obrigado.